Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, hoje na página 28 do sétimo ano de História, Japão. E para a gente entender esse processo da chegada dos portugueses ao Japão, né, e da forma como que eles estabeleceram comércio tão facilmente com os japoneses, a gente tem que entender o processo histórico que estava acontecendo no Japão naquele determinado momento, para ser mais exato, em 1543, quando os portugueses desembarcaram no Japão e conseguiram estabelecer comércio com os japoneses. A princípio, eles encontraram o Japão fragmentado e dividido. Por quê? Porque o imperador não conseguia manter o controle, né, e a união do território junto com os shoguns, que eram os grandes chefes militares, ou seja, os shoguns era a parte militar que ajudava o imperador. Mas por que eles não conseguiam unir o território e esse território estava em briga, estava em conflito? Porque os daimyos, que eram os grandes proprietários de terra, estavam tentando expandir o seu poder. E eles usavam, né, técnicas antigas, técnicas samurais, né, aqueles nobres treinados, altamente treinados, com a disciplina muito rígida, né, que lutavam utilizando uma arma chamada katana. Então eles eram muito hábeis e uma arma de guerra muito eficaz para aquele tipo de combate corpo a corpo. Mas logo que os portugueses chegaram, eles logo estabeleceram comércio nos portos, né? E começaram a buscar a prata e o ouro na região do Japão, principalmente a prata. E a prata era levada para as Índias. E lá eles trocavam com mercadorias. Só que uma questão que se coloca é a seguinte: qual era a moeda de troca para essa prata? Porque lembra que anteriormente a gente falou que principalmente na China, que não tinha prata, eles pegavam na região da Alemanha para poder trocar, fazer contrabando com os comerciantes chineses, já que eles não conseguiram estabelecer um comércio através da amizade com os chineses e também não conseguiram impor isso aos chineses porque o exército chinês era muito forte. Então agora eles passaram a buscar prata no Japão e levavam essa prata e trocavam com especiarias, né? Que era a porcelana, a seda e as outras especiarias lá, a laca, a resina, né? Feita de uma árvore e as pedrarias também, as pedras preciosas. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: então, quando eles chegavam na região do Japão, eles pegavam a prata e trocavam essa prata na Índia e na China, tá? E esses por outros especiarias e vendiam essas especiarias na Europa e ganhavam muito dinheiro, tá? Só que qual que era a moeda de troca que eles pegavam essa prata no Japão? Os japoneses gostavam, já que tinha esse conflito, que a gente acabou de falar sobre ele, entre os daimyos, que queria aumentar o seu poder e usava, né, dos guerreiros samurais, tinha seus exércitos particulares e uma família lutava com a outra pela posse da terra. E o governo e os shoguns, que eram a força militar, não podia fazer nada, porque eles não tinham poderes econômicos e militares é, e políticos, já que eles não eram donos das terras. Quem tinha esse poder eram os daimyos, que era uma espécie de um feudalismo. Eles tinham a posse da terra, é o feudalismo japonês. Eles tinham a posse da terra e eles eram autossuficientes nas propriedades deles. Então eles lutavam entre eles com técnicas de samurais, com técnicas marciais. Aí, quando os portugueses chegaram lá, eles logo se encantaram com o que os portugueses levaram, que foram armamentos, né? Por quê? Quanto mais armamento, mais aquela família que vendesse produtos para os portugueses conseguiria mais armas e conseguiria sobressair sobre as outras famílias. Isso, por um lado, foi bom para estabelecer o comércio português, mas, por outro lado, interferiu nas técnicas tradicionais de guerra da cultura japonesa, que foram amplamente modificadas, porque os samurais, lutando com katanas e mesmo com grandes habilidades, não tinham condições de vencer os mosqueteiros, que abatiam eles de longe. Podia ser um ótimo samurai, mas diante de uma arma de fogo ele não tinha muita chance. Então isso acabou já modificando a cultura local, certo? Ali você vê uma imagem na página 28, né? Que eles trocavam as mercadorias, embarcavam com seus navios cheios de prata e de objetos e trocavam na China, na Índia e rumavam para a Europa, onde eles vendiam esses produtos por um alto preço. Em seguida, pessoal,
com esses comerciantes que estabeleceram comércio no Japão através da venda de armamentos, né, que era muito bem aceita pelos japoneses, já foram os jesuítas, né? E foram bem recebidos, estabeleceram na região, começaram a fazer o projeto deles, que era evangelizar e transformar aquelas populações em cristãs, e logo já receberam até o direito de fundar uma cidade, né, a cidade de Nagasaki. Lá em Nagasaki, eles foi o maior centro cristão e a cidade que mais desenvolveu o cristianismo na região do Japão, tá? Só que a partir do século XVII, o shogunato acabou se estabelecendo. Os militares começaram a dominar, acabou-se as guerras civis entre os daimyos, né? E o grupo militar sobressaiu, conseguindo o controle político e militar da região do Japão. E dentre esses shognatos, o que se destacou foi o shognato Tokugawa. O grupo dos Tokugayas conseguiram chegar no poder e eles fizeram uma política de sakoku, que era a política de fechar as fronteiras japonesas. Então os portos foram fechados e eles não tiveram mais contato com povos de fora. Automaticamente se trancou o comércio com Portugal, tá? E proibiram também a permanência dos jesuítas na região, principalmente na cidade onde eles tinham fundado, Nagasaki. E teve até uma revolta para expulsar os jesuítas, os padres jesuítas, né, que iam lá para evangelizar, como vieram aqui para o Brasil evangelizar as populações indígenas. E no quadro ali, na página 29, ó, os mártires de Nagasaki, século XIX, olho sobre tela, tá? A cidade de Nagasaki foi fundada por portugueses com o fechamento do Japão para o comércio. Em 1639, os portugueses foram expulsos e os cristãos perseguidos, tá ok? Você vai ver ali um monte de cruzes com os jesuítas crucificados, tá? Então, eles foram expulsos da região. Então, o poderio, toda a influência que poderia ter os missionários jesuítas naquela cultura foi banida a partir do shogunato Tokugawa, que tomou o poder na região e fechou as fronteiras, fechando o comércio com o Japão, com Portugal, quer dizer. Em 1580, as especiarias, né? Aí nós já estamos, de 1543 para 1580, quantos anos já se passaram? Então, se os portugueses foram um dos primeiros a buscar especiarias no Japão, né, assim como já faziam os árabes em tempos anteriores, né, e quem acabou desbancando o comércio árabe na região foram os portugueses, porque eles buscavam mais especiarias e inundaram o mercado europeu de especiarias. E para 1580, nós já não tínhamos mais só os portugueses buscando especiarias. Já tinha os holandeses, né? Já tinha os espanhóis, né? Os britânicos, que são os ingleses, né? Então já tinha um monte de países que já tinham encontrado esses caminhos para as Índias e estavam buscando especiarias também. Então quer dizer que o mercado europeu já estava lotado de especiarias. E o valor das especiarias já tinha acabado, né? 1580 o Brasil já havia sido descoberto, né, pelos portugueses. Mas, a princípio, os 30 primeiros anos, até 1530, eles nunca se preocuparam muito com o Brasil, porque eles não viram ouro aqui no pescoço dos índios, nos adornos dos índios, eles não viram grandes construções feitas com os índios, igual os espanhóis encontraram lá nos reinos Azteca, Maia e Incas, né? Estátuas de ouro, pedras preciosas adornando as imagens sagradas deles, né? Então, eles não se interessaram muito por aqui. Tanto que a carta de Pero Vaz de Caminha, que estava na primeira frota brasileira que chegou, quando eles escreveram ao rei de Portugal, eles falaram que o ar era muito bom, que a floresta era muito bonita, que tinha muitas terras boas, férteis, muita água, que tudo que se plantasse dava. Mas eles não falaram em metais preciosos, porque até então eles não viram isso com as tribos indígenas. Então eles continuaram indo para o Oriente. Só que chega um determinado momento que não é mais lucrativo ir ao Oriente. A gente já viu que essas viagens eram cansativas, perigosas, demoradas, muito estressantes para aquela população.
E só era compensativo no início porque Portugal tinha um certo monopólio, porque só ela buscava. A partir do momento que outros povos começam a buscar, o preço dessas especiarias decai na Europa, né? Fica um produto mais comum, você encontra cravo, pimenta, seda, canela, porcelana, pólvora, são objetos mais comuns, então o valor cai e o lucro diminui. Então, para que continuar fazendo umas expedições tão perigosas e tão cansativas, sendo que o retorno de lucro que você vai obter é muito pouco? Então, Portugal deixou de ir para o Oriente e se voltou para o processo de colonização do Brasil, que foi inicialmente a extração do pau-brasil e mais tarde a cana-de-açúcar, no intuito de ocupar a sua região aqui no Brasil e colonizar com ocupação efetiva, tendo portugueses morando aqui na região, certo? Outra questão que a gente pode colocar, pessoal, lá na página 30, é as outras histórias. A expansão marítima dos reinos europeus sobre a África, as Índias e a América difundiu uma série de produtos raros ou desconhecidos até então na Europa no início do século XVI. Então, se nós consumimos muitos produtos na Europa que vinha do Oriente, com o processo de colonização nas Américas, tanto o processo de colonização dos espanhóis como o processo de colonização dos portugueses, retirou muitas novidades da América e passou a levar essas especiarias, que eram retiradas da América, para a Europa. E a Europa teve contato com alguns produtos. Por exemplo, o milho, levado para a Europa por Cristóvão Colombo em 1700. Era amplamente produzido na Espanha, em Portugal e na Itália. A cochonilha, corante feito à base de pequenos insetos, fornecia um tom mais procurado, o escarlate, que passou a ser usado em roupas da nobreza. Tá? Hoje em dia é um corante alimentício. Quinino, né? Foi amplamente utilizado, era a casca de uma árvore que depois de extraído de seu princípio ativo, era utilizado como medicamento para malária. Tá? Inclusive foi muito utilizado nas infestações, nos surtos de malária que passavam na construção da estrada Madeira-Mamoré, que era construído lá na Amazônia, no Pará, indo até a Bolívia, né, uma estrada de ferro para retirar o látex, a borracha lá do Amazonas, aonde ceifou milhares de trabalhadores, inclusive trabalhadores alemães que vieram para trabalhar naquela região. Então, por causa da umidade, o tanto de mosquitos que existia naquela região, as águas paradas, o calor, né? E as regiões alagadiças, porque lá é uma região equatorial, chove muito, muito pântanos. Então eles pegavam essa doença, que é uma febre muito alta mesmo, que chega a levar a óbito a pessoa. Então era tratado com esse princípio ativo, tá? O tabaco, encontrado na Cordilheira dos Andes, passou a fazer parte da cultura europeia, sendo consumido como rapé. Aí você seca ele, tritura, coloca algumas outras ervas aromáticas, né? E era utilizado para cheirar. Porque quando você cheirava o tabaco, te provocava uma série de espirros e limpava tudo, e as pessoas usavam como um medicamento para dor de cabeça, para sinusite, para enxaqueca e várias outras coisas. A batata, no século XVII, era o principal alimento na Irlanda e entre os alemães, tá? O pau-brasil, que foi retirado da costa brasileira, da Mata Atlântica, foi tão amplamente explorado como primeira atividade, quando os portugueses deixaram de ir para as Índias, eles começaram a extrair o pau-brasil através do escambro. Lembra que eles davam presentes para os índios cortavam madeira em toras menores, arrastavam essa madeira até o litoral e embarcavam nos navios portugueses que eles levavam para Portugal, para construir embarcações e também para extrair uma tinta que era utilizada pelo clero, né, uma tinta vermelho-púrpura, tá, que era muito utilizado pelo clero. O cacau, né, considerando um fruto dos deuses pelos maias, tornou-se um produto de consumo mundial na forma de chocolate. Quem inventou esse processo de formação de chocolate, né, foram os portugueses, porque a princípio eles não gostavam do sabor amargo do cacau como bebida. Aí eles resolveram engrossar e fazer uma pasta e adicionar açúcar, virando chocolate. O peru. Essa ave passou a fazer parte da alimentação espanhola
e inglesa, ainda no século XVI. E olha da onde que ele veio. Ele veio lá da região da América Central, tá? E por último, o tomate, característico da alimentação italiana, mas cuja origem é mexicana, assim como o pimentão, o tomate, tá? Saiu aqui do México e hoje é um produto muito conhecido na Itália por causa dos molhos, das pizzas, né? Da questão de fazer muita coisa com massas, certo?